Existem derrotas que machucam pelo placar, outras machucam pelo adversário, mas existem aquelas que deixam um vazio difícil de explicar. E acho que foi exatamente isso que está o torcedor brasileiro sentindo hoje, depois dessa derrota para a Noruega, que ninguém assim aceitaria de bom tom, ainda mais da forma que aconteceu. Nós tivemos várias expectativas quando começou essa seleção, quando chamaram Ancelotti. Ancelotti é um treinador laureado, clássico, ganhou tudo no Real Madrid, campeão da Champions, tudo que se imaginar o Ancelotti ganhou. Então havia a expectativa de que ele faria um bom trabalho na convocação. Só que a seleção já vai tendo um problema de planejamento há muito tempo. Desde que o Tite saiu, está uma confusão, porque entra treinador, sai treinador, entra presidente, sai presidente, volta presidente. Então tudo isso deixou todo mundo assim um pouco apreensivo além da conta. E quando a gente via que o Neymar, que não tinha essas condições de desenvolver um bom futebol, mas que era uma chance, era uma esperança, infelizmente, na prática isso não se concretizou. Foi um grande craque nos clubes por onde passou, ainda pode render bem no Santos, mas infelizmente acho que sua fase na seleção hoje se deu por finda, porque a chance que ele tinha de promover um bom resultado não aconteceu. Ele entrou faltando 20 minutos, estava 0-0, e o Brasil sofreu 2 gols. E no último minuto, praticamente, ele teve a chance de fazer o gol de pênalti, fez gol de pênalti, e por uma razão talvez emocional, pela pressão que ele vem sofrendo também para, mais uma vez, não ser campeão, terceira Copa do Mundo dele, ele, em vez de pegar a bola e correr para o centro do gramado, tentar colocar a bola em jogo o mais rápido possível, ainda ficou discutindo com o goleiro, brincando com o goleiro, então atrasou um pouco mais. Não daria para fazer o gol, talvez, mas enquanto tivesse aquela chance, poderia ser uma possibilidade. Então você vê que jogadores promissores como o Endrick que entraram e teve a chance de fazer o gol, não teve também muita pressão. O pênalti que foi perdido pelo Bruno Guimarães, que fez uma excelente Copa do Mundo, mas também na hora de decidir, não decidiu. O Vinícius não jogou bem hoje. Então a gente fica com várias sensações de que a seleção poderia ter ido muito longe, mas quando começou o campeonato a gente percebia que não estava tão legal a seleção. Contra o Marrocos mesmo, o Marrocos botou o Brasil na roda, lembrou até em alguns momentos 7-1. O Brasil não conseguia achar a seleção de Marrocos. E empatou o jogo a duras penas. Depois do jogo contra a Escócia, foi aquele livre 3-0, um bom jogo, o Brasil dominou, conseguiu fazer o resultado. E contra o Japão foi aquela outra dificuldade. Vários erros, o time não se encontrava, se encaixava, deixava buracos. Tomamos um gol numa falha nossa, depois revertemos e no último minuto, na Bacia das Almas, conseguimos fazer um gol que nos levou para essa fase. E veio a Noruega. A Noruega todo mundo achava que teria dificuldade por causa do Haaland. A Noruega é um time que já está jogando há bastante tempo, já tem o critério de saber onde está, tem um entrosamento adequado, o treinador é um treinador que já está há bastante tempo com um time, então o Haaland é um cara fora da curva, é o jogador que você sabe que em algum momento ele vai fazer um gol, ele basta ter uma bola, e foi o que aconteceu no jogo. É um cara alto, forte, absurdo, e conseguiu fazer o seu gol e nos colocar de dificuldade mais ainda, e conseguiu fazer um segundo gol que parecia que todo mundo ficou parado ali, ele pegou a bola, fez o gol, enfim. Agora a gente fica pensando, o que vem agora pela frente? O Ancelotti diz que vai continuar, mas se a comissão, o presidente for destituído, como está essa confusão, quem seria o treinador ideal? Será que continua o Ancelotti, outro cara? E a geração, Neymar, Rodrigo ficou machucado, Estevão ficou machucado, Endrick que teve sua oportunidade de conseguir fazer o gol, Luiz Henrique, Danilo, nós temos bons valores. Agora, cabe a nós ter a condição, a tranquilidade, que é muito difícil para o torcedor, porque são várias eliminações, e sempre é time europeu, é França, é Bélgica, é Croácia, e de maneira que a gente percebe que poderia um pouco mais. Dessa vez, a gente sabia, a gente tinha a sensação de que o Brasil não iria tão longe, mas a gente ficava assim, ganhou uma partida, foi crescendo, e oitavas de final, desde 1990 que a gente não caiu para oitavas de final, perdemos para a Argentina, com Canija, mas dessa vez nós tínhamos aquela
pretensa possibilidade de enfrentarmos um bom time pela frente e ultrapassar. Não foi o que aconteceu. O Brasil ficou na roda mais uma vez, deixou o time da Noruega jogaram com tranquilidade, não teve pressão nenhuma, aí o tempo foi passando e a gente sabia, o Haaland vai fazer gol, vai fazer um gol. Então o sentimento que fica é de muita frustração, fica o sentimento de preocupação, sentimento de raiva a princípio, porque você vê o pênalti ali, vai fazer o pênalti, por mais que a gente não queira, naquele momento ficamos com raiva do jogador que perdeu o pênalti, mas depois aquilo passou, porque continuamos a jogar bem, tivemos oportunidade, mas não, o sentimento de apreensão, de dificuldade da bola entrar e o time vindo para cima, ficava um medo, se misturaram várias sensações. Então, para 2030, mais de 4 anos, é muito difícil. A gente teve muitas oportunidades de ir à frente e bem, porque a Alemanha saiu, o Uruguai, que é sempre uma pedra do sapato, também saiu. Então a gente vê que a Argentina tem possibilidade de ir à frente, a Inglaterra tem condições de também ir à frente, venceu o México, um jogo difícil, segurou colocou uma retranca ali para não conseguir passar, com 1 a menos, conseguiu vencer por 3-2, Harry Kane destaque na Copa do Mundo. A França praticamente ela está a cada partida carimbando que vai passar, vai chegar à final da Copa do Mundo. E Portugal e Espanha é uma incógnita, né? Portugal com Cristiano Ronaldo, Espanha com seus novos jogadores, com Ilhamar. Então a gente vê que poderíamos até decidir, até ficarmos entre terceiro ou vice-campeão. Tinha essa condição, nós podíamos chegar a fazer isso, mas o que nos causa espanto é a forma que a seleção vem jogando há muito tempo, e o sentimento que fica agora é de muita frustração, de raiva, de dificuldade de você imaginar, poxa, mais uma vez, de novo. E o torcedor brasileiro, ele coloca suas frustrações, suas dificuldades de sucesso pessoal, às vezes até numa partida de futebol, porque na Copa do Mundo fica todo mundo irmanado, fica todo mundo ali reunido, em volta, é uma alegria, uma farra, é uma coisa gostosa de você presenciar, fica todo mundo pensando, vai ser o próximo jogo, vamos marcar um churrasco, vamos marcar uma visita na casa do amigo, vamos ver em tal lugar, vamos fazer um churrasquinho na varanda, vamos ir para um barzinho, vira uma reunião cultural muito legal, e o Brasil gosta muito dessa coisa de agregar, de se reunir, de fazer suas farras, sua festa, mas infelizmente acabou isso tudo. E a gente vai ter que perder esse tesão de Copa do Mundo, esperar daqui a 4 anos. Aí nós vamos voltar para o nosso clube de preferência, eu Flamengo, você Botafogo, você Vasco, você Fluminense, você América, você Galo, você Corinthians, São Paulo, enfim, voltaremos nessas armas para Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores, Copa do Brasil, e aqui o Brasil, mais uma vez, mais uma pena que nós ficarmos de fora de uma decisão de Copa do Mundo, ficamos pelo meio do caminho de maneira assim frustrante. Eu tenho pena das crianças que colocavam toda a expectativa, toda a alegria, a farra, a brincadeira na seleção, muitos memes, né? A criação de memes, o Brasil era muito criativo na criação de memes, Vinícius Júnior, com Haaland, aquela cena das branquelas que bombou na internet, mas a molecada fica assim, tem criança que nunca viu o Brasil ser campeão. Tivemos a era do Pelé, a era do Romário, a era do Ronaldo e a era do Neymar. Terceira Copa do Mundo, infelizmente, ele vai levar isso no currículo dele. Onde passou, foi campeão no Barcelona, fez história na Arábia, foi campeão na Arábia, foi campeão na França, mas no Santos foi campeão e pode ser tirar o Santos do buraco, que está uma dificuldade do time dele, mas infelizmente na seleção brasileira não foi o jogador que nós esperávamos. Entre tantos outros que passaram para a seleção, que jogavam bem nos clubes, mas não conseguiram desenvolver um bom futebol na seleção, o Neymar também entra nessa galeria. Então é isso. E você? Qual o sentimento que você fica? Qual a tua pretensão para 2030? Você acha que o Ancelotti fica, tem outro cara? Neymar ainda tem alguma chance de continuar na seleção? Esses jogadores, o Alisson, Danilo, esses que antigos, Casemiro, você acha que acabou realmente o ciclo deles ou ainda pode ter mais uma chance?
o Vozinha, 40 anos, jogou. Vemos jogadores como o da Croácia, com 39 anos também jogando. Então, Messi, mesmo com 39 anos jogando, o fim da bola. Vamos esperar, porque futebol é muito ciclo, futebol é muito momento. Se eles conseguirem, de novo, manter o padrão, mas eu acho que para o Brasil o ideal seria renovar. Seria colocar esses garotos aí com mais responsabilidade, com mais importância dentro do campo e dar o devido valor para eles, porque acho que 3 Copas já dá, né? Casemiro, Danilo, Alexandre, Alisson. Então acho que agora é hora de renovar, é hora de pensarmos em crescer e não sermos assim, cobrar tão forte os jogadores, porque lá fora, a cada tempo que passa, o nosso respeito que ainda existe da camisa amarela é pelo nosso passado, porque nosso passado bem distante é nosso passado de Ronaldinho, de Ronaldo Gaúcho, de Roberto Carlos, de Bebeto, de Pelé, de Sócrates, de Falcão, e desses jogadores que passaram com a seleção bem, representando bem, até mesmo a derrota representaram bem o Brasil. Mas agora o que veio depois dessa turma, o Neymar, que é o principal representante, Davi Luiz, que também passou pela seleção, Thiago Silva, esses atletas, Júlio César, infelizmente não deixaram uma boa impressão. Tiveram bons momentos, é claro que tiveram, mas o resultado final, que a gente sempre espera, que é o título, não aconteceu. Então fica sempre aquela dúvida. A seleção brasileira ainda impõe medo, ainda impõe respeito aos europeus, principalmente. Temos também as seleções africanas crescendo, Marrocos, e aquela seleção que do nada fez um papel bonito, que vai deixar realmente uma imagem boa para a Copa do Mundo, Cabo Verde, que jogou bonito, jogou com força, com resistência, com alegria, com futebol que a gente gostaria que estivesse na seleção. Ela pode voltar também no futuro a representar de novo o seu país pequeno, mas o país resistente. Então, o que fica para a gente é sempre o dia seguinte. Então, vamos de novo retomar nossa atividade. A Copa acabou para a gente, mas enfim, vida que segue. E vocês, comentem abaixo. Se gostar do vídeo, dê like, se inscreva no canal. E em um próximo vídeo a gente está junto de novo. Um grande abraço. Valeu, gente. Tamo junto.